Muito boa tarde, muito boa tarde. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? E aí, meu amigo Thiago, como é que você tá? Muito boa tarde. Boa tarde, grande Otávio. Olá, pessoal. Ótima tarde a todos. E eu não poderia estar melhor, Otávio. Não sei você, mas ótima companhia aqui. Evento incrível, falando de um tema super importante. Então, não poderia ter melhor momento para a gente começar um papo em plena terça-feira, né? Acho que chegou a hora. É isso, tema relevante, super quente. Tem aí spoilers de coisas que foram lançadas aí nos últimos dias, né? Nos poucos dias aí que se passaram no mês de maio. Tem produto sendo lançado, mas tem muitos problemas que são problemas antigos, que a gente vai tratar aqui como que a gente resolve, como que as boas práticas da Microsoft nos posicionam de uma maneira diferente, né? E a gente a gente vai trocar ideia, vai ter muito compartilhamento de tela, vai ter muito portal aqui para vocês verem, mas ao mesmo tempo é muito um cenário de ideação aqui, né? E aí eu gostaria de me apresentar, depois dar o espaço também para o Thiago poder se apresentar. Então, meu nome é Otávio Góes, eu sou do time aqui de pré-vendas da SoftwareOne, especificamente em cima de serviços Microsoft, com foco para inteligência artificial, modern workplace, automações, agentes de IA, tudo essa frente, né? É o nosso time aqui que cuida, eu sou uma das pessoas que cuida dessas frentes, né? Pensando em inteligência artificial. E aí, junto comigo aqui, o meu grande amigo Thiago. Apresenta aí, meu amigo. Muito obrigado, Otávio. Pessoal, me chama Thiago, como o Otávio já disse, obviamente, e tô aqui na Software One há aproximadamente quase 6 anos, tá? Faço parte de um time de serviços, então eu sou consultor de delivery, então a pessoa que realmente coloca a mão na massa, que está ali no dia a dia, atendendo clientes, apoiando em projetos estratégicos, ajudando realmente na ponta. Então, a gente tem desde o Otávio, né, que faz parte de um time que arquiteta, que desenha projetos, e também eu que estou aqui na fase de entregas e realmente a gente conhece bastante do que tem sido entregue, do que tem sido planejado e arquitetado dentro de grandes projetos que temos atuado. Bom, é excelente. E aí já fica aquele primeiro quebra-gelo, né? Será que, Thiago, os projetos que eu tenho desenhado aí, tá sendo muita vaca voando ou as coisas estão fazendo sentido? Como é que tá o negócio? Tá muito Não, ruim, tá pouco Se, ruim, tá legal? se teu telefone não tocou no final de semana, não tocou ali no meio de nenhuma virada, em um cutover, então eu acho que não tem Por nenhum enquanto tá tudo problema. bem, né? Sempre tem a Exato, exato. primeira vez, né? Se tivesse realmente acontecido, tenho a certeza que aquela mensagem ia chegar, aquela ligação ia chegar. Então, fica tranquilo, meu amigo, que a gente confia nos projetos que você tem arquitetado. E é um desafio muito comum, né, Otávio? É desde do desenho, da concepção de um projeto, até mesmo a intenção que o cliente tem quando busca Software One, para até mesmo o que é entregue lá na ponta. Acho que esse desafio ele é muito comum, mas a experiência que a gente tem, os projetos que a gente já trabalhou, isso acaba nos dando know-how, isso nos dá um pouco de ter atestado mesmo, né, para superar esses desafios, porque sabemos, muitas vezes algum cliente nos busca, algum parceiro, alguma empresa nos busca para apoiar, por exemplo, em uma situação de governança de IA, de agentes, um desafio que tem sido muito comum entre muitos clientes nossos, né, Otávio? E naquele momento, a gente precisa, no momento que a gente conversa com o cliente, a gente traz ali e baliza a expectativa para que realmente, quando o projeto for para a fase de execução, a expectativa não venha a ser frustrada. Então, isso é uma coisa que a gente está bem acostumado e tem trabalhado de maneira bem interessante. E, Otávio, falando ainda agora com relação ao tema de agentes, né? Eu lembro de uma época que quando a gente ia discutir muito dessa questão de governança, de arquitetura, ou até mesmo discutir
formas de mitigar riscos de segurança. A única preocupação, pelo menos eu lembro há uns 10 anos atrás, mais ou menos, a única preocupação que a gente tinha na hora de desenhar um projeto, na hora de tentar fechar as portas ali para possíveis problemas de segurança, a preocupação principal era só identidade e, no máximo, o endpoint protection ali junto com o firewall de borda, né? Eu lembro de mais ou menos na época de 2015, 2014, colocávamos um firewall ali na borda, né? Um, um dispositivo de proteção para, obviamente, proteger invasões, acessos, ter um controle é, de, de entrada e saída de dados e, obviamente, ter também essa preocupação com identidade. Não era tão forte essa pegada de MFA na época, mas sempre existiu, obviamente, essa pegada de duplo fator, né? Porque a senha já faz muito tempo que só a senha não é fator de segurança completa, não digamos assim, apenas uma senha forte não atende mais os critérios de segurança mínimos aceitáveis. E eu queria te perguntar uma coisa, meu amigo. Você tem discutido muito sobre esse tema? Você acha que mudou muito essa perspectiva que a gente tinha há 5, 10 anos atrás? Eu não digo nem 10 anos atrás, eu acho que 5 anos atrás a gente já percebe uma mudança muito grande. É, essa arquitetura, né, esse planejamento para proteger a estrutura organizacional mudou muito na tua perspectiva? Sem sombra de dúvida. Isso é um. Existe um abismo de diferença do que a gente chama de tecnologia e infraestrutura 5, 10 anos atrás até hoje. E, e, e vai existir um abismo para o que vai ser daqui a 5, 10 anos para frente. Isso é a grande verdade. Tecnologia funciona dessa forma. Mas o grande ponto é que 5, 10 anos atrás, até mais, né? A gente estava muito preocupado com proteções a nível de camada de rede. Layer 3 ali, né? Camada 3 do modelo OSI. Que é basicamente, eu vou ter uma proteção de borda, como você falou, um de borda, onde se o colaborador está dentro da minha rede, está conectado na VPN, eu estou tonelando o tráfego dele e tudo mais, o cara está seguro. Está Ou não, protegido. ele tá dentro do meu escritório, cara, esquece, eu tô aqui, eu tenho um appliance tal que faz um monte de coisa, eu tenho o firewall do, do Superman lá, do Batman que faz um monte de coisa. Cara, e legal, é muito interessante. No entanto, a gente precisa ter um balanceamento entre segurança e um balanceamento entre inovação e produtividade. E é aqui que a gente posiciona o quê? A computação em nuvem. Tudo isso que a gente está falando aqui, agentes de IA, por mais que agentes de IA possam ser hospedados localmente, né, nas máquinas ou dentro da infra, mas grande parte, né, dos recursos, entre aspas, que a gente, ou onde a gente vai hospedar esses agentes, ou as plataformas que a gente está utilizando, ou eventualmente as ferramentas, servidores MCP, APIs, integrações que a gente está fazendo nesses agentes, estão hospedados na nuvem. Então a gente tem a nuvem como o centro, o coração da coisa. E quando a gente fala de ter computação em nuvem dentro do nosso parque de infraestrutura, a gente está falando de endpoints, muitas das vezes, servidores, serviços, trafegarem na internet. Eu preciso fazer com que o usuário que está logando na máquina trafegue na internet para poder chegar e bater, por exemplo, numa aplicação que tem uma autenticação dentro do Entra ID, tem um SSO com Entra ID, por exemplo. Eu preciso que esse tráfego aconteça pela internet, rede pública. É criptografado, a gente tem várias políticas que podem bloquear, mas a internet, no final das contas, é um link que vai se conectar, sair da tua casa até chegar no data center da Microsoft. Então, assim, é uma preocupação que a gente tinha anteriormente, sim, mas hoje mudou muita coisa. E aí, com grandes poderes, grandes responsabilidades, né? Já dizia alguns estudiosos e famosos aí. Mas Isso. a gente tem. É muito interessante, a nuvem potencializa, acelera a inovação, etc. A gente não está falando de computação em nuvem aqui, né? Mas tem N pontos positivos. No entanto, a gente também tem N outras portas de entrada a eventuais ataques. E aí, por Exato. isso, exige novas tecnologias de proteção. E a gente faz um paralelo disso
entre ambiente on-premises, ambiente, né, local, que a gente estava acostumado tradicionalmente, versus nuvem. Mas a gente também tem um paralelo, um comparativo entre identidade de usuário e identidade de agente e identidade de aplicação. É muito diferente, porque a gente está tradicionalmente acostumado a usar, por exemplo, AD. Lá no AD eu tenho o quê? Principalmente identidade de usuário. Eu digo que o usuário pode fazer A, B, C ou D, ele tem 10 políticas sobre ele tem... a identidade ela é majoritariamente associada a um usuário, ou a um device, né? Mas Isso, na isso. maioria das vezes é o usuário que a gente está gerenciando. E se eu falar para você, né, para o time aqui, todo mundo que está ouvindo a gente, que agentes de IA não necessariamente precisam de um usuário interagindo com ele. E aí a gente tem um gap tecnológico. Se a gente gerencia acessos, identidades, etc., pensando na entidade, no objeto usuário, e agora eu tenho mais uma entidade, mais um workload, que não tem nada a ver com o usuário no meio do caminho, eu preciso ter um objeto, eu preciso ter alguma representação desse cara dentro do meu parque tecnológico. E é a partir disso que a gente começa a desdobrar as políticas de governança, segurança, gestão de acessos e tudo aquilo que existe, né, para a gente poder desenvolver. E aí esse é o grande, esses 10 minutos que a gente gastou aqui, investiu aqui inicialmente, foi muito para trazer esse contexto para o pessoal que está aqui, os participantes que estão aqui com a gente, fazendo um paralelo do histórico com hoje e fazendo um paralelo também de como vai ser daqui para frente, pensando em como vai ser daqui para frente, né, trazendo essa introdução para o pessoal. Quero dar uma dica para o pessoal, desculpa, Thiaguinho, mas quero Fica à dar uma dica vontade. para o pessoal aqui. Tem aqui em cima, pessoal, um ícone de perguntas e respostas. Vai ter um balãozinho com uma interrogação. Quando você clica nele, você pode fazer uma pergunta para a gente. Tá? Essa pergunta ela passa pela curadoria do nosso time aqui. Tem um timaço que tá aqui por trás dos panos trabalhando para esse evento acontecer. Então você pode fazer essa pergunta, o nosso time vai fazer uma curadoria e vai disponibilizar a pergunta aqui para a gente responder ao vivo. Tá? Então, chegando uma pergunta, a pergunta do nosso público aqui, a gente responde. Se a gente não souber, ok, a gente dá um jeito de saber. Mas a gente, se eu não souber, o Thiago resolve. O Thiago resolve tudo, não tem problema. Né? Essa é a verdade. Mas é isso, gente. Beleza? Vai lá, Thiaguinho. Um ponto que eu ia colocar, Otávio, como você mencionou, né, dessa interface do antes e o depois, né? É, a gente cada vez menos está falando atualmente em Shadow IT, né? Ainda é um conceito que é válido, obviamente, mas eu lembro de uma época, eu acho que ali perto de 2020, 2021, a preocupação era muito grande, até porque com, com o advento dos acessos mais flexíveis, né, por conta ali da pandemia, acabou que muita gente começou a usar mais dispositivos pessoais, houve essa permissão entre cada pessoa ter o seu próprio dispositivo integrado dentro da rede da empresa, ou até mesmo empresas que já permitiam também esse tipo de interação com aplicativos de terceiros, ou até mesmo sem permitir. E essa é uma preocupação muito grande, né? Era o Shadow IT. Um caso bem famoso, que eu tenho certeza que o Otávio já pegou muito, era o antigo I Love PDF. Quantas vezes Deus me livre. a gente não já viu pessoas, times inteiros usando essa aplicação, né, que convertia PDF em Word, mas sem minimamente ter o conhecimento do que aquela ferramenta realmente fazia, né, o quão vulnerável os dados ficavam, porque, obviamente, é uma ferramenta externa, a pessoa achava que estava só convertendo um arquivo de PDF em Word, mas, na verdade, ele guardava e armazenava esse registro, né? Então, olha a falha de segurança. Vamos pensar que a gente está expondo dados. Será que tem dados sensíveis, dados pessoais? O que é que tem ali dentro desses dados, né? Só que nosso problema não ficou só agora no Shadow IT, né, Otávio? Agora a gente já fala de um novo conceito chamado Shadow AI. Esse Shadow AI, né? O que é que ele faz, onde ele vive, o que ele come. A gente acaba tendo novas possibilidades. Isso é muito bom. Com a própria inteligência artificial, todo mundo hoje tem sua IA favorita.
E tudo bem, tem que ter mesmo. Cada IA serve para alguma coisa, essa é a grande verdade. Mas a, a gente precisa, da mesma forma que a gente tem o balanceamento entre inovação e segurança, como mencionei no início, a gente precisa ter um balanceamento aqui entre a capacidade da IA de entregar e a segurança que ela oferece. Né? Então, assim, o que eu quero trazer aqui, gente? Ah, Otávio, mas a minha empresa só permite o Copilot. E o Copilot faz bem isso, mas não faz bem aquilo outro. Legal. E qual é a ferramenta que faz bem o outro que o Copilot não faz? Ah, é a ferramenta tal. Ah, você já leu os termos de serviço? Você já entendeu como essa ferramenta trabalha a camada de proteção de dados dela? Você Como já ela percebeu trata teus aonde? dados, né? Como que ela está tratando os dados que você coloca para ela processar, né? Se ele Aonde ela hospeda alimenta. isso? Aonde ela processa isso? Se, eventualmente, num caso de suporte, caso ela tenha um problema, será que os engenheiros e acessam, né, ali o back-end da IA, é, eles vão ter acesso aos seus dados para tratar um... Às vezes você reportou um problema e legal, você teve um prompt, você teve um arquivo, você teve alguma informação sensível trafegando naquela conversa. Será que o engenheiro que vai estar dando suporte nisso, ele vai ter acesso ao seu dado, à preocupação? E aí, especialmente, se essa ferramenta ela não trata seu dado de uma forma bastante aderente, poxa, o que ela faz? Como é que ela garante que o seu dado ele é seguro ou não é seguro? Tem ferramentas que não tem nem termos de serviço, termos de uso, gente. É falar, publica uma IA lá e acabou. O pessoal gosta, legal, funciona, resolve o problema, mas a troco de quê? Da mesma forma, o I Love PDF, né? A gente não quer bater na ferramenta, é uma excelente ferramenta para converter PDF em Word. Mas tudo tem seu custo, né? Não existe almoço grátis, né? Eu queria muito comer um caviar ali, um negócio, certo, mas a gente sabe que não come, né? Então, é muito esse cenário. Então, assim, é uma preocupação das equipes de TI, uma preocupação dos nossos clientes. Se não é, deveria ser. A grande verdade é essa. A gente deve sim fomentar o uso de inteligência artificial nas companhias, mas deve ser feito isso deve ser feito sob uma camada de governança, proteção de dados e segurança muito robusta, muito bem estabelecida. Para evitar casos de utilização, por exemplo, de IAs inadequadas para atividades que não deviam. Eu sempre gosto de trazer isso, o pessoal, né, a gente participa, eu e o Thiago, a gente participa de diversos eventos juntos, ali, a gente palestra, faz bastante coisa juntos. E sempre que a gente está falando de governança de IA, gente, eu sempre gosto de levar o mesmo exemplo. Tá todo mundo preocupado se vai ter o usuário colocando o número de CPF e o número de cartão de crédito na IA. Né? Porque, obviamente, a gente está preocupado por conta de LGPD, por conta de outras regulamentações. Isso precisa ser, de fato, uma preocupação. Mas e quem já pensou? Vai que tem um usuário da companhia que está usando a IA para criar uma bomba para explodir uma sala da empresa. Quem garante que não, gente? O cara faria isso pesquisando no navegador, mas agora ele pode fazer isso pesquisando numa IA. E como é que eu garanto? Primeiro, que isso não vai ser respondido, porque não deveria ter respondido, mas caso tenha alguma vulnerabilidade, alguma fragilidade da aplicação, né? Como que eu agora tenho uma notificação, um alarme? Como que eu tenho uma governança sobre isso? Né? De fato, como é que eu sei que isso aconteceu? E não só vou descobrir depois que aconteceu uma eventual explosão, que eu vou atrás, né? Não, assim, eu preciso ter isso bem estruturado. Ah, Otávio, mas se eu estou usando o Copilot, eu já tenho tudo isso. Está disponível. Será que você implantou? Aí vem a provocação. Né? Então, a Microsoft garante toda essa camada de segurança, sim. As ferramentas estão disponíveis, existe ferramental para isso, existe boa prática, existe frameworks para a gente implementar isso. No entanto, a decisão de implementar ou não é do cliente. Né? Então, essa é uma primeira preocupação. Agora, a preocupação que é o grande core, o grande objeto dessa nossa discussão de hoje é como que, uma vez implementado o meu framework de governança, como que eu aterrizo isso dentro de múltiplas clouds, dentro de múltiplos ambientes? Ah, eu tenho aqui o Copilot Studio
eu tenho o AI Foundry da Microsoft criando agentes, ótimo, excelente, está funcionando porque ele faz de uso ali. Mas, eventualmente, eu também tenho Vertex criando agentes, eu também tenho Amazon Bedros criando agentes, eu também tenho Azure Databricks, eu também tenho Databricks criando agentes, eu também tenho N8N, também tenho Cloud, eu tenho, sei lá, eu tenho outros agentes sendo criados em outras plataformas por N motivos. E vamos abstrair aqui, tá? Se a plataforma lá, a terceira, é segura ou não. Não é o nosso objetivo ler termos de serviço e análise de dados aqui. Nosso objetivo é, uma vez que a companhia decidiu que vou utilizar plataforma A, B, C ou D, seja AWS, Google, plataformas, né, de criação de agentes, uma vez que eu decidi, eu quero assumir esse risco, como que eu monitoro? Como que eu aplico política? Como que eu governo isso tudo? E aí, é aqui que está o nosso grande objeto de conversa hoje, né? Porque eu vou falar por experiência própria, o Thiago já deve ter ouvido sobre isso também, que é o cliente chegar para a gente e falar, legal, mas poxa, eu preciso acessar 5 portais diferentes para eu ter uma visão geral de como que está a minha plataforma de agentes de IA da companhia. E é uma coisa que é verdade. Eu garanto que do público que está aqui hoje, no mínimo 100% faz isso hoje. Se tem várias plataformas separadas, o pessoal vai lá no AI Foundry, por exemplo, e monitora. Vai lá no Copilot Studio e monitora. Vai lá no Vertex e monitora. Vai lá no Bedrock e monitora. Vai lá, não importa. Vai monitorando apartado. E isso gera o quê? Um grande backlog de atividade. Fica algo insustentável a médio e longo prazo, né? Então, a gente precisa centralizar isso, trazer ferramenta, processo, framework para a gente poder trabalhar isso de uma maneira adequada, né? E a gente vai discutindo um pouco mais sobre isso no decorrer dessa sessão de hoje. E esse ambiente descentralizado, Otávio, acaba também trazendo uma fragilidade de segurança que é muito comum com relação à fadiga de decisões, fadiga de monitoramento. Quando a gente tem, como você mencionou, né, 3, 4, 5 ambientes para monitorar agentes, se não centralizarmos isso em uma camada única, é, é quase certo que em algum momento alguns desses vão ficar esquecidos, a gente não vai priorizar algumas dessas aplicações, e se houver algum alerta, já era. Quando a gente descobrir, pode ser um pouquinho mais tarde do que a gente espera. Então, é também fator de segurança, né? Centralizar não é só para ficar mais bonitinho, né? Você ter um único dash, você ter um único local para governar esses agentes, não é só porque a gente quer que fique bonitinho, um painel legal, mas sim também é fator de segurança ter ter essa visão unificada. E até mesmo para fazer reporte, né? Então, assim, daqui a 6 meses a diretoria pede, poxa, quantos agentes de IA tem criados na companhia? Estão Ao em uso na trabalho. companhia. Aí você tem que acessar 8 portais diferentes, exportar inventário de 8 lugares diferentes. Não, isso não faz sentido. E outra, cruzar esse inventário que vão vir ali, sei lá, 1.000 agentes, esse inventário, cruzar com o que está de fato ativo, ou foi criado por uma demo, uma POC, alguma coisa, né? Então, cruzar o que de fato está ativo, dos que estão ativos, do que estão de fato gerando valor, ou é só, né, não gera valor para a companhia. Então, assim, é um pouco nesse cenário que a gente precisa aterrissar. E eu gosto muito de trazer a visão de que tudo que é agente de IA, pessoal, todos, eles precisam estar hum, associados ou aterrissados dentro de uma landing zone. E quando a gente fala de landing zone, a gente está falando muito sobre esteira de desenvolvimento. Então, não importa, eu estou usando Foundry, não, eu só estou utilizando o Copilot Studio, que é low code, é muito mais fácil, não precisa se preocupar com esteira, não. Com ALM, ciclo de vida, né? Copilot Studio, eu dou 2 cliques aqui, sobe o agente. Legal, sobe. Mas e se você precisar dar uma manutenção? Como é que você faz? E se você... Então, a gente está falando de esteira. Tudo começa numa landing zone bem estruturada, uma esteira bem robusta. E aí a gente vai ter ferramental aqui no meio do caminho. A gente está falando de uma esteira 100% Power Platform, 100% Copilot Studio, eu só tenho Copilot Studio no parque, eu não vou ter mais nada.
tudo bem, você pode simplesmente utilizar as pipelines ali de desenvolvimento da própria Power Platform, que já vai te dar bastante coisa. Dá para fazer muita coisa, legal. Né? As próprias políticas ali do próprio ambiente de Power Platform, que a gente vai trazer, poxa, padronização de nome, ali, ciclo de vida, né? Ambiente dev, o AT, né? QA e prod. Né? Eu vou ter camadas de DLP, políticas, né? Permissões para integrar com ferramentas A, B, C ou D, que são as corporativas, as outras que não são corporativas eu não posso integrar meus agentes. Então, eu tenho o quê? Algumas etapas que precisam ser de uma maneira estruturada feitas. O grande problema, pessoal, é quando a gente pensa muito, por exemplo, no Copilot Studio, em empoderar o usuário final, ou o departamento, em criar seus próprios agentes. Isso é ótimo. No entanto, a gente percebe que, a médio e longo prazo, muitos desses agentes se tornam aplicações, se tornam soluções críticas para o negócio. O departamento não sabe mais trabalhar sem aquilo. Vou dar um feedback para vocês aqui, vou contar uma história para vocês. A gente desenvolveu um agente para um cliente no ano passado, o software que fez esse desenvolvimento, e uma das atividades, né, dele é se integrar ao SAP e emitir notas fiscais ali de serviço, de produtos. Emissão de nota fiscal. Né? Tradicionalmente, o processo de emissão de nota fiscal, o time financeiro precisa fazer o quê? Acesso ao SAP, navega lá entre as transações, etc., e emite a nota fiscal. Legal? Depois do agente, o pessoal simplesmente precisa solicitar isso para a gente com prompt. A gente faz tudo sozinho depois. Pessoal, não é mentira minha, e aí tem nosso time da software tudo para comprovar aqui. Final de ano, se eu não me engano, foi dia 25 de dezembro ou dia 31 de dezembro, bem no feriado ali. O agente deu uma soluçada, aconteceu um probleminha no agente, e o agente parou de funcionar. Sabe o que aconteceu? Ao invés do pessoal voltar a emitir a nota fiscal pelo SAP na mão, o pessoal ligou para a gente. Não, eu preciso emitir hoje porque é fechamento do ano fiscal. Eu preciso emitir as notas hoje, porque se eu deixar para depois vai ter problema, não vai reconhecer dentro do ano fiscal, a gente vai ter problema de reconhecimento. Gente, esse agente precisa subir hoje, agora. A gente, poxa, mas é só ser tão crítico assim? Volta a fazer uma mão lá no SAP enquanto a gente está subindo a agente aqui de novo, né? Tá recuperando a gente. O pessoal, não sei nem mais acessar o SAP para fazer. Então, veja como que um agente que inicialmente veio para apoiar o pessoal a acelerar a emissão de notas fiscais e tudo mais, se tornou uma aplicação crítica para o negócio. Naturalmente, as pessoas se acostumaram a usar o agente ao invés de utilizar o processo manual. Então, tudo que é aplicação crítica de negócio, tudo que é aplicação relevante para o negócio, ela precisa ser governada, ela precisa estar dentro de uma pipeline. Então, poxa, como é que eu trabalho Dev, QA e Prod? Como é que eu faço controle de código-fonte? Como é que eu padronizo a esteira de desenvolvimento? Como é que eu tenho aprovações nesse meio do caminho para colocar uma solução em produção? Então, é isso que interage muito, seja Copilot Studio, seja Foundry, seja outras plataformas, a ter essa integração com, por exemplo, o Azure DevOps, para ter ali uma plataforma aterrissando essa minha esteira, aterrissando todo o ciclo de vida, controlando o código-fonte, trabalhando todo esse cenário. E aí a gente, ao mesmo tempo, se conecta com o quê? Com o nosso grande cartão de visitas de hoje, o grande objetivo de falar hoje. A gente vai falar sobre o que a Microsoft acabou de lançar no dia 1 de maio, se não me engano, que é o que a gente chama de Agent 365. O pessoal que já está acompanhando essa sessão de webinars aqui da Software há muito mais tempo, sabe que essa nossa data de hoje já estava marcada há muito tempo. E aí agora, dia 1 de maio, a Microsoft lança oficialmente o Agent 365. Então veio a calhar demais. A gente precisa mostrar para vocês a plataforma que é uma ferramenta que vai resolver todos esses gaps que a gente está mencionando aqui. Eu estava esperando um tempão, Otávio, essas funcionalidades que o Agent 365 trouxe, porque realmente, desde que evoluiu, né, digamos assim, o conceito de agentes ali, 2024, 2025, o ano inteiro, a gente falou muito de agentes, né? Desde esse período, a gente já sentia a falta de ter realmente uma
uma visão mais gerencial dos agentes dentro do ecossistema Microsoft. E não só Microsoft, né? O melhor disso é que o Agent 365, como vocês já sabem, ou para quem não sabe ainda, ele tem essa capacidade de permitir essa, essa governabilidade, né? Ou até mesmo ter esse gerenciamento de agentes que estão em outras clouds. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Acho que vai ficar mais claro quando mostrarmos exatamente como funciona, mas com relação a- ao tema, né, digamos assim, não poderia ter momento melhor, né, porque lançou agora dia 1º de maio e a gente já consegue mostrar um pouquinho para vocês do que vocês podem usar. Otávio, não sei se você já quer mostrar a tela, se vai guardar mais segredo para o pessoal, eu sei que fala. A gente conseguiu colocar o doce na boca da criança, né? Então a gente agora tem que dizer se essa bala é de chocolate, se é, né, de morango, né? Vamos lá. Pessoal, eu vou trazer para vocês aqui o compartilhamento de tela. A gente vai dividir essa nossa conversa em algumas etapas, né? E nessa primeira fase, eu queria mostrar para vocês muito sobre a camada ali do Agent 365. Antes de qualquer coisa, vocês vão conseguir acessá-lo, tá? Através do próprio Admin Center do M365, admin.cloud.microsoft ou admin.microsoft.com, né? E aí vocês geralmente caem nessa tela aqui de página inicial, né? Que é ali a nossa home, a gente tem a visão geral de tudo e tal. Mas logo aqui embaixo do Copilot eu tenho a visão de agente. E eu tenho uma visão geral sobre ele, né? Sobre toda a minha camada de agentes. Então, poxa, eu tenho aqui quantos agentes eu tenho registrado na minha organização. Então, no meu tenant aqui eu tenho 284 agentes. Quais são esses? Calma, já já a gente vê. Eu tenho 2 usuários que interagem com agentes dentro da organização. Otávio, você tem 200 agentes e só 2 usuários. Porque aqui é o seu laboratório, tá, pessoal? A gente cria um monte de agente aqui. Se a gente for fazer sanitização, cai para uns 2 aqui. Mas a gente tem os 274 hoje ativos, né? Tem aqui o tempo médio de execução dos meus agentes. Isso aqui é super importante para monitorar meus KPIs de negócio, para eu poder reportar de maneira adequada. Otávio, sincronização do registro. O que você está falando com isso? Você não tem nada. Já vamos chegar lá. Isso aqui é legal. Isso aqui é muito legal. E com isso, pessoal, a gente acaba tendo também algumas ações ali. Seja de agentes que estão em risco. Opa, agentes em risco. Isso quer dizer que o Agent 365 está fazendo risk analysis? Está fazendo análise de risco dos agentes. Baseado em qual critério? Bom, o próprio Microsoft já tem alguns critérios ali para análise de risco, a gente pode também avaliar, né, mostrar isso um pouco mais de detalhe, mas já tem uma análise de risco. Agente sem proprietário, isso é muito importante, porque às vezes uma pessoa criou um agente, ela saiu da companhia, o agente ficou órfão. E aí, como é que eu faço agora? Eu vou associar, eu vou atribuir esse agente a quem? Então, tem outras camadas aqui, toda uma visão gerencial com números. Eu já tenho aqui as principais plataformas que eu utilizo na companhia para criar agentes, né? Os agentes aqui que mais estão sendo utilizados dentro da companhia, certo? Então, eu tenho essa visão, bem visão geral mesmo, big numbers, sobre a minha camada de agentes, tá? E aí, em Otávio, paralelo, pode falar. e essa pegada dos agentes que ficaram órfãos, né? Isso não é só quando uma pessoa saiu da organização, né? A gente tem casos de realmente um agente que consome ferramentas, igual para quem já conhecia, por exemplo, o Power Platform, né? Dentro do Power Platform a gente tem um aplicativo chamado Power Automate. E aí era muito comum, a gente já pegou muito caso assim, uma área específica, vamos dizer que a área de marketing, ou então a área de people, né, a área de RH. Eles criaram uma automação e essa automação foi baseada em uma pessoa do time. Eles construíram, né, essa automação em cima de uma pessoa do time. Só que quando essa pessoa do time saiu de férias, a automação parou. Isso por quê, né? Porque, obviamente, essa automação ela estava com as conexões, digamos assim, né? Dentro do Power Platform a gente tem esse conceito de connections. As conexões estavam atreladas a um usuário como uma pessoa mesmo, né? E aí, quando ela saiu de férias, ou até mesmo
num caso da pessoa ter saído do time, aquela automação para de forma inesperada. O mesmo conceito a gente tem aqui dentro dos agentes, né, Otávio? Um agente pode ficar órfão, as conexões dele podem falhar por algum motivo qualquer, porque a pessoa realmente é, teve as conexões expiradas, um MFA ou alguma outra coisa do tipo. Então, quando a gente fala dessa questão de na hora de lançar o agente, de ter esse controle, de ter a governança, de ter um CI/CD na hora de publicar, de entender esse processo, isso é muito importante porque tem agente que nasce com uma ideia de ser apenas uma solução pontual e do nada ele se torna, como o Otávio disse, a solução que está trazendo, que está evoluindo, obviamente, que traz KPIs de negócio, que se torna importante realmente, só que como ela foi criada sem nenhum planejamento, ou com planejamento mínimo, obviamente, é, esses problemas são muito mais fáceis de surgir. E aqui a gente identifica tudo isso, né, Otávio? Eu até mexendo também, fazendo alguns testes, eu já peguei alguns filtros que a gente encontra para identificar só agentes que estão órfãos. Eu acho que a gente não vai ter nenhum nesse laboratório, mas tem um filtro aí que eu já vi que ele até mostra agentes em risco, ali, ó, agente sem proprietário, tá zero. É um quadradinho aí, ó. Então, você já pegaria facilmente, né, um agente que foi abandonado, né, que foi deixado para trás e aí daria para ter uma visão muito legal, de forma inteligente dessa, dessa camada, né, Otávio? Não, com certeza. Da mesma forma que eu tenho a visão de agentes sem proprietários, essa pessoa vê, né? A gente foi para todos os agentes aqui à esquerda. Então, da mesma forma que eu consigo ver os agentes que estão órfãos, eu consigo ver os agentes que estão disponíveis, bloqueados, estão em rascunho. Eu consigo ver aqui os agentes que foram criados pela minha empresa, certo? Pelos meus usuários, pela Microsoft, pelo um terceiro. Consigo ver por plataforma, por canal, aonde esse cara está disponibilizado e também por fontes de dados. Então, assim, gente, é muita visibilidade. Eu consigo ver muita coisa. Então, veja que nessa minha empresa aqui, eu tenho um agente aqui, por exemplo, deixa eu ver, esse agent. Tá? Veja que ele foi criado utilizando Copilot Studio. Não existem riscos associados a esse cara. Tá? Então, veja, somente riscos, aqui em riscos, ele vai mostrar, né? Somente riscos de alta gravidade são incluídos. Zero riscos altos não é uma indicação de risco geral. Os outros riscos podem ser encontrados nas suas plataformas de segurança. Como assim? Isso quer dizer que a gente tem, por exemplo, Defender trabalhando em cima desses agentes? Sim, pessoal. Eu tenho Defender dando uma monitorada em cima desses agentes. E mais, você está hospedando esse cara dentro do Azure, por exemplo, como um container, como um próprio Foundry, ou seja, como um recurso no Azure, eu tenho o Defender for Cloud monitorando esse meu recurso. Ele vai reportar risco, ele vai reportar algum incidente. E é aí que a gente vai ter essa visibilidade aqui. Quantidade de usuários que utilizam, total de sessões, você tem uma visão um pouco mais de adoção. Mas eu tenho tudo isso, certo? Então veja que aqui é uma visão bem visão geral, bem algo para me trazer essa gama toda. Mas vejam que aqui, pessoal, se eu for rodando aqui, majoritariamente ou terão agentes desenvolvidos por fornecedores, né, por terceiros, ou por plataformas Microsoft, seja SharePoint, Foundry, Copilot Studio, Agent Builder, o que seja. Ah, Otávio, então isso quer dizer que essa ferramenta que você está mostrando aí só serve para ambiente Microsoft? Uh-uh, uh-uh. A grande verdade é que a gente pode, pessoal, fazer a integração do Agent 365 com praticamente, a Microsoft garante que qualquer plataforma de criação de agente, ok? Otávio, mas eu tenho um agente aqui que está hospedado num Docker que foi feito via M8N, tá bom? É integrável. Ah, Otávio, eu tenho aqui algo que é dentro da Amazon, da AWS, tá bom? Da Google, ok? Não importa. A gente tem como trazer o que a gente chama de registro, né, desse agente para dentro do Agent 365. E aí eu começo a ter visibilidade sobre isso. Aqui eu vou mostrar para vocês que existem basicamente dois processos. O primeiro processo é quando a gente tem nós temos os agentes
publicados ou criados dentro de plataformas de nuvem, como a AWS e Google, né, que são as principais plataformas junto com o Azure, né? Quando esses agentes estão hospedados lá dentro, eu trabalho com o conceito de sincronização do registro, tá? Ainda é um recurso em preview, então não utilizem para produção, aquele aviso de sempre, né? Cuidado e tudo mais. Use Mas com vejam, moderação, né? é isso. Eu sei que, mesmo avisando, o pessoal vai usar, né? É raro, mas acontece sempre, mas é importante a gente avisar. Veja que aqui, pessoal, eu vou até usar o Saiba Mais para mostrar para vocês a documentação. Ó, vejam que aqui, pessoal, basicamente a gente vai trazer recursos de plataformas externas. Que plataformas são essas? Amazon Bedrock e Google Vertex AI, tá? Otávio, então, se não está hospedado na Amazon nem no Google, eu não posso trazer esse agente? Não, não é isso que eu estou dizendo. Dizendo que são métodos diferentes. Porque quando a gente está falando de Amazon, né, AWS e Google, já existe tudo um esquema, as chamadas APIs já estão padronizadas, tudo mais, então a Microsoft consegue produtizar isso. Só que todo mundo sabe que plataformas de desenvolvimento de agentes de IA estão sendo criadas igual um mato, né? Você vai lá, capina num dia, no dia seguinte tem 65 mil lá já criadinho com cabelinho assim. É a mesma coisa. Então não tem como padronizar, não tem como produtizar isso, porque cada plataforma é uma. Então, como fornecedores de nuvem, AWS e Google, a Microsoft trouxe o conceito de sincronização do registro. E basicamente, eu clico aqui na introdução e eu já vou conseguir enxergar eventuais conexões que eu tenha com plataformas externas, certo? No meu caso não tem nenhuma, mas eu poderia conectar com uma plataforma aqui, dou um nome para essa conexão, por exemplo, M365 versus a Vertex AI, certo? Dou uma descrição qualquer, e aí eu atribuo a plataforma externa. No meu caso, eu estou falando de Vertex, eu vou apontar o Google, vou dizer em qual região essa conexão vai acontecer. Eu vou colocar aqui, por exemplo, US East, né? Vou fazer essa autenticação. Eu vou precisar ter um ID de projeto, uma chave e tudo mais. Tem toda a documentação da Microsoft que me mostra como fazer isso, ok? Então, é importante, eu vou trazer aqui, ó, todo o passo a passo para verificar isso. Eu vou precisar criar uma conexão de plataforma, no modelo que eu estava mostrando para vocês. E aí, com isso, ó, requisito de autenticação na AWS e no Google. Então, poxa, tá aqui, ó, conhecimento sobre gestão, região do vértice em que os agentes são implantados, ID do projeto, credenciais, permissões aqui. Então, eu vou ter que ter todo esse trabalhinho de casa para eu conseguir trazer para o Agent 365 os agentes que estão dentro do Vertex e dentro do Bedrock, né? Então, é mais ou menos esse o processo. Toda a documentação ela é bem clara. Então, basicamente, eu vou configurar essa conexão do lado agora do Vertex, né, do Google, e vou fechar essa conexão. E aí, os agentes que estão lá e que eu tenho permissão para ler, eles são naturalmente importados e eu consigo ver aqui dentro do Agent 365. E o grande legal é que, uma vez que eu faço essa integração, eu posso centralizar a governança. Resumindo, eu posso aplicar políticas dentro do ambiente Microsoft, do Agent 365, e elas vão refletir para o ambiente AWS Bedrock e o ambiente Google Vertex. Isso é muito interessante, porque eu estou centralizando de fato a governança, não é só a visibilidade, não é só Não é só o log, enxergar. né? Tu não tá pegando só um log e olhando, né? Realmente tu tem um controle das duas pontas, né? É isso, exatamente. Ô, Otávio, eu queria te perguntar uma coisa. A gente ainda tem um tempinho. Por favor, produção, não corte nosso tempo. Eu sei que vocês cuidam aqui com o nosso tempo para a gente não estourar o tempo, mas queria te perguntar um ponto, Otávio. Essa solução atende agentes de IA instalados localmente na máquina? Não sei se você já ouviu falar, por exemplo, de um tipo de agente chamado OpenClaw. E não só tem ele, obviamente, tá? Existem vários outros, mas ele ficou bem famoso nos últimos dias pela forma com que ele atua, e a forma que ele escreve na máquina, né? Então, isso é até preocupante em alguns pontos, porque
um prompt errado pode fazer com que ele saia mexendo em registro do Windows, ele apague muita coisa. Mas minha dúvida e minha pergunta a gente consegue ter visibilidade de usuários que estão usando o OpenCloud, por exemplo? Conseguimos sim, e isso é um ponto bastante interessante, porque é um dos grandes diferenciais da Microsoft nesse quesito. A Microsoft fornece soluções end-to-end, fim a fim. Então, assim, quando a gente está falando de observabilidade, monitoramento de endpoints, e tem algumas ferramentas que estão nesse jogo, por exemplo, o Intune e o Defender. Com isso, pessoal, o Intune consegue trazer essa visão de inventariado de aplicações, Os recursos, juntamente registros, com né? o Defender, exato. E vai nos dar essa visibilidade. Agora a questão é, isso de fato é um Shadow AI? Não é? É como a gente vai categorizar. E aí, com isso, o próprio Agent 365, ele nos mostra, eu vou compartilhar a tela de novo com vocês, para que vocês possam ver junto comigo aqui uma coisa. Bastante. Beleza, foi. Agora, pessoal, eu tenho, além da visão de todos os agentes, aquilo tudo que a gente conversou, eu tenho a visão de Shadow AI, tá? E aí, hoje, tá? Nesse momento que a gente está gravando esse podcast aqui, esse webinar, hoje é dia 5 de maio de 2026. Hoje apenas o OpenClaw ele é monitorado, tá? Digamos Detectável, assim, né? Sim. detectado, exatamente. E ainda está no pipeline de desenvolvimento, né, do roadmap, Cursor, POE Desktop, Oyama, né, Cloud Code, OpenAI e tudo mais. Só que veja que no caso da OpenClaw, quando eu abro, ele me diz, olha, cara, foram detectados X dispositivos, a última vez que foi executado foi tanto, e quais políticas de segurança eu tenho sobre esses agentes? Legal. E quais são os dispositivos que foram detectados? Isso quer dizer, quais são os dispositivos que têm alguma coisa do OpenClaw rodando? E quais são as políticas de segurança que estão sendo utilizadas? Nesse caso aqui, eu vou detectar os dispositivos da companhia. Na verdade, desculpa, eu vou detectar o OpenClaw nos dispositivos da companhia utilizando qual método? Cara, eu vou aqui buscar pelo OpenClaw nos meus dispositivos corporativos. Então, eu busco e aplico política. Isso quer dizer o quê? Os dispositivos que forem identificados com o OpenClaw, eles vão estar debaixo de algumas políticas que vão ser implantadas. Tá? E isso também vai ser bastante robusto pensando em demais plataformas, provedores, como os demais que vocês viram na lista que eu mostrei mais cedo. Ô, Otávio, e aí, às vezes a gente até pensa, né? Tá, mas só detecta. E o que é que eu faço com isso, né? Lembra das outras camadas que a Microsoft consegue fazer esse fim a fim, né? Esse controle fim a fim. A gente, a partir de um dispositivo que foi marcado, que foi detectado como OpenClaw instalado, a gente conseguiria tranquilamente marcar aquele device como um device em risco. A gente conseguiria aplicar políticas de acesso condicional específicas para aquele device. Então, digamos que o computador que o Otávio usa tem o OpenClaw instalado, ele está rodando coisas ali. Tranquilamente a gente poderia criar e já deixar pronto, obviamente, a gente não precisa criar na hora, mas a gente já deixar pronto uma regra de acesso condicional que impede que o Otávio acesse serviços como e-mail, Microsoft Teams, SharePoint, contratos de clientes, informações que poderiam estar vulneráveis caso o OpenClaw acessasse o navegador dele e buscasse, exportasse, fizesse alguma coisa. Então, isso conversa com todo esse ecossistema, né? Quando a gente fala com alguns clientes e percebe que ele tem, por exemplo, o Intune, que ele tem também licenciamento com a possibilidade de usar um ACA, né, um acesso condicional, mas ele não está usando, a gente até fica até um pouco triste, né, Otávio? Porque a gente sabe do potencial dessas ferramentas, a gente sabe que a partir de detecções bem configuradas como essa, a gente consegue criar processos que vão, de forma automática, impedir que uma máquina vulnerável, um usuário em risco, um dispositivo em risco, acesse dados, digamos assim, sensíveis ou dados importantes para a empresa. Isso é o mínimo que a gente tem para começar, né? É detectar e também criar ações para
mitigar esse tipo de situação. Esse é os primeiros passos e como o Otávio até mostrou, né? Sem detecção a gente nem consegue fazer nada, né? Porque num parque que eu nem detecto o que está instalado, eu não consigo inventariar o que está instalado, a gente nem começa a brincadeira aqui. E a gente precisa também se preocupar, que assim, como a gente estava falando no início, né? Tradicionalmente, a gente se preocupa com o objeto de identidade de usuário. E agora, o conceito de agente autônomo está muito forte. Eu não tenho mais um usuário interagindo. Pessoal, evoluiu muito. A gente não está mais falando sobre agente que responde apenas, né? Sobre agentes que respondem sobre um RAG, um documento que foi carregado ali como conhecimento, onde vai ter alguém no Teams mandando mensagem e a gente responde. Não é só isso. Isso é um tipo de agente. Mas a gente tem os agentes que são autônomos, que eles tomam decisão do que eles têm que fazer, de como fazer, que processo executar. Eles fazem tudo sozinhos. Resumindo, eles são uma entidade única. Não é mais necessariamente acesso delegado, né? Antes a gente simplesmente falava que, não, os dados do seu SharePoint eles estão seguros porque quando o usuário interagir com a gente, é a permissão do usuário final que está sendo usada para consultar. E de fato é assim que acontece. No entanto, como é que eu faço esse mesmo processo quando são agentes autônomos conversando entre si, num contexto de múltiplos agentes, por exemplo? Quem é o usuário final? Não tem usuário final. Como é que eu governo isso? Como é que eu dou permissão para um agente? Como é que o pessoal que gerencia esse SharePoint está acostumado com o quê? Eu vou lá, coloco o endereço de e-mail do usuário e dou permissão de proprietário, membro, visitante, que seja. Como é que eu coloco o endereço de e-mail de um agente? Como é que tu configura MFA, Otávio? Como que tu pega log de login de um agente? Não tem, né? Não Como existe. que eu trabalho essa camada? Não existia. Não Exato. existia. A gente agora tem o quê? E, de fato, o contexto de registro dos meus agentes. Que a gente chama de Agent ID. Né? Agora, os agentes têm uma identidade. Eles são uma instância. Eles são, de fato, uma entidade dentro do meu diretório. E aí eu começo a trabalhar o que você mencionou, Thiago. Política de acesso condicional. Para o pessoal aí que já trabalha com Entra ID Suite, por exemplo, né? Que já utiliza o Global Secure Access ou Private Access e tudo mais, eu posso colocar os agentes debaixo ou por trás dessas políticas de rede. Só vai acessar o agente se o cara tiver em determinado contexto de rede. Ou se fizer determinado processo de autenticação. Otávio, mas não necessariamente é algo do Copilot Studio. É uma função de IA que está por trás do meu agente. Tudo bem, essa aplicação que está na frente dele, ela é autenticada? Eu posso fazer um SSO dela com o Entra ID e eu, de fato, estabelecer as mesmas políticas de segurança. Então, assim, pessoal, hoje eu tenho, de fato, o Entra ID como um gestor ali, de fato, um IDP, né, um Identity Provider, também dos meus agentes, não apenas para meus usuários, meus dispositivos e tudo mais, né? Os agentes também estão lá dentro. Então, as mesmas camadas, por exemplo, de acesso privilegiado, o PIN, né, eu tenho para a gente. Mesma camada de, por exemplo, Access Review, eu tenho para a gente. A mesma camada de MFA, eu tenho para a gente. Então, assim, hoje eu já tenho toda essa camada de governança. Não é só a gente se preocupar com se está tendo número de CPF ou não na interação com a gente. Isso é muito importante, mas é tão importante quanto a gente tem outras camadas de segurança e acesso. Então, precisamos pensar nisso. E eu super encorajo o público que está aqui, a gente tem bastante gente aqui na sala, eu super encorajo o público a começar a pensar os projetos de inteligência artificial partindo do ponto de governança. E governança não é só uma política corporativa escrita, é uma sequência de práticas e políticas escritas, de fato, nas aplicações, no sentido de deploys sendo feito, landing zones estabelecidas, DevOps de uma maneira estabelecida. É isso que a gente tem levado como recomendação para os nossos clientes. Temos aí 5 minutos finais da nossa sessão de hoje. Não sei se o Thiago quer compartilhar mais algum outro ponto, mas eu quero encorajar o público, o pessoal que está aqui assistindo, a mandar dúvidas, que tem super à vontade, tá, para interagir com a gente. E para esse momento aqui, eu quero encorajar vocês, pessoal.
Gostou do que a gente discutiu aqui? Fez sentido? Estamos de uma maneira alinhada com as suas expectativas? Aqui do meu lado, aqui, não é essa pessoa que está aqui, esse cidadão, é logo depois dele, né? Tem um QR Code, tá? Eu vou fazer aqui, ó. Aqui. Pô, eu sempre quis fazer isso. Eu vou criar um canal no Acertou, YouTube só pra acertou. fazer isso, você vai ver. Tem um QR Code, tá? Esse QR Code, pessoal, você lê e você vai ser direcionado a uma página onde você vai preencher algumas informações simples e vai ser direcionado ao nosso time de atendimento, nossos especialistas, tá? E a partir disso, você vai conversar com o nosso time sobre governança de IA, sobre projetos de migração, sobre licenciamento, sobre diversos assuntos, tá? Que você tem interesse. Então, a Software é uma baita parceira da Microsoft, uma das maiores globalmente falando, se não a maior, pensando, né, na parceria com a Microsoft. Nós temos diversos colaboradores, tanto no Brasil quanto globalmente, especialistas nessas áreas, pessoal extremamente certificado e extremamente capaz. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, tá, pessoal? Eu, por exemplo, eu sou certificado MCT, eu sou um treinador, eu sou um professor, digamos assim, um instrutor certificado Microsoft para dar treinamento. O Thiago, que está aqui comigo, tem muito mais propriedade do que eu. Tem as suas certificações, todo o seu tempo de experiência e tudo mais. Como MCT também, como instrutor certificado, mas também como MVP. No Brasil, ele está na lista de seleções a dedo aí da Microsoft, pensando em Copilot. Então, assim, nosso time é um time muito capaz. Nosso time é muito especialista no que faz. Temos práticas, temos metodologia, temos um time muito robusto. Então, entre em contato com a gente. Nesse QR Code, nosso time vai estar aqui disponível para poder apoiar vocês. Marca um bate-papo, a gente vai levar nossos especialistas para levar soluções para vocês, certo? Essas são minhas considerações finais. Encorajo vocês a se divertirem um pouquinho com o Agent 365. Fica a dica. Precisamos de um SKU novo. Olha que legal. A Microsoft lançou a ferramenta e, como a gente falou, nem todo almoço de graça. Então, temos ali o licenciamento específico do Agent 365. Né? Você pode utilizar o Agent 365 de duas principais formas, tá? Primeiro, a própria licença do Agent 365. E aí você vai pagar por usuário, por mês. O segundo formato é, de fato, o novo SKU da Microsoft. Todo mundo deve estar ouvindo falar sobre o Microsoft 365 E7. A gente tinha o E3, o Office, né? Office 365, depois migrou para o Microsoft 365, E3, E5, né? E1, E3, E5. Agora a gente tem o E7. Basicamente, o E7 vai englobar tudo do E5, mais o Entra Suite. E as capacidades todas de inteligência artificial, o sistema do Copilot e tudo mais, e vão nos possibilitar ter uma próxima etapa do nosso processo, pensando em inteligência artificial, né? Uma nova fase na companhia. Beleza, pessoal? Essas são minhas considerações finais. Eu ia falar, Otávio, que o E7, né, ele faz muito sentido, principalmente para clientes que já têm a licença do M365 Copilot, né? Porque com um preço O que muito pretendem ter, próximo, né? exatamente, com um preço muito próximo, a gente consegue agregar ali tanto o Agent 365, quanto também o Entra Suite, né? Que também traria outras capacidades para o Entra ID. Obviamente, não dá para a gente falar de qual é o melhor licenciamento num bate-papo assim. Então, fica à vontade também para nos procurar, para entender um pouquinho mais, para que a gente possa discutir um pouco sobre como melhorar, como trazer mais eficiência no licenciamento que vocês têm hoje, né? A Software One, ela também ela é referência em licenciamento Microsoft. Temos times focados em só olhar para o teu licenciamento e dizer, olha, tu está gastando muito com isso e tu pode reduzir esse tipo de contrato ou com esse tipo de licença. A gente tem vários clientes assim. Eu consigo contar aqui alguns nos últimos meses que fizeram é, ajustes no contrato e trouxeram reduções, mesmo fazendo upgrade de licenciamento. Então, foram para contratos diferentes, mas subiram o tipo de licenciamento. Então, isso é o que a Software mais faz. É muito do nosso know-how hoje em dia, é apoiar clientes, seja em serviços, como a gente já bem falou aqui durante toda essa sessão, mas também em adaptar melhor o teu contrato Microsoft ou outros players também, tá?
Do meu lado, Pessoal, Otávio, só quero agradecer também. Para mim é sempre uma honra, tá? É sempre muito legal dividir uma sessão dessa com você. Eu sempre acabo aprendendo muito, então é uma coisa que eu faria aqui. Não vou nem falar para a produção também não pegar pela palavra, mas é uma coisa que eu faria aqui toda semana, um bate-papo desse aqui, mas se não vou. comprometeu, hein? Não vou me comprometer, porque senão vai ficar na nossa agenda toda semana, né? Mas, de verdade, é um bate-papo leve, é um bate-papo que a gente acaba trazendo aqui informações que são bem importantes, tá? Então, não percam as próximas, eu tenho certeza que a próxima sessão, ela já deve estar pronta, não sei produção, mas fiquem à vontade aqui para se inscrever, receber novos novos eventos da Software One. E do meu lado, assim, eu espero ter outras oportunidades de poder bater bola com vocês mais uma vez, com meu colega Otávio, e espero que vocês tenham uma ótima semana, pessoal. Muito obrigado mesmo, de verdade. Vamos para cima, pessoal. Obrigado, Thiago. Obrigado, produção do Software One. Obrigado, clientes que estão com a gente aqui. Grande honra estar com vocês e investir esse tempinho juntos aqui. Gente, valeu! Tchau, tchau, pessoal.